Então aqui eu vou fazer uma aula de complexos, números complexos. Complexo é mais um dos conjuntos. A gente tem o menor conjunto é os naturais, aí depois são os inteiros, aí racionais, reais e englobando todo mundo tem os complexos. Então os complexos são acima dos reais. Isso é bem interessante, porque na escola a gente não estuda os complexos mais. Antigamente estudava, não mais hoje em dia. Vou até deixar esse diagrama aqui, mas eu vou fazer mais bonitinho, só a parte dos complexos mesmo. Pronto. Então, os números, qual é a definição de números complexos? São, é, eles não podem, não, vou escrever de outra forma. Eles não podem ser observados na natureza. Por isso que eles são chamados de números imaginários. Então, o primeiro ponto é que eles não podem ser vistos na natureza, não podem ser interpretados na natureza. Segundo ponto, é, eles não podem ser representados no plano cartesiano, porque o plano cartesiano é para números reais. Também não pode ser representado no plano cartesiano. E tem uma forma geral, a forma geral dos números complexos é A mais IB, sendo I raiz de menos 1. Ok. Dessa forma aqui você consegue expressar qualquer número complexo. Já que não dá para usar o plano cartesiano para expressar esses números, nós teremos outro plano que será usado, que é o plano Argand-Gauss, que é quase um plano cartesiano, só que com algumas adaptações e com outros tipos de definições e propriedades, que veremos exatamente agora. O plano de Argand-Gauss se constrói como se fosse um plano cartesiano normal. A gente faz esses dois eixos aqui, só que em vez de chamar de x e y, chamemos a reta na horizontal, que seria o x, são os números reais, e a reta na, na vertical são os números imaginários. Tá aqui um i de imaginários. Então, pela forma geral, que é A mais IB, o A viria aqui, então a gente marcaria aqui o ponto A. E aqui no eixo da vertical, a gente marca o B. Por que que não IB, né? Porque já está subentendido que tem um I aqui. Aqui a gente só coloca o coeficiente, não o I, porque como aqui já é o eixo dos imaginários, a gente não precisa colocar um I. Se a gente colocasse um I, isso aqui na verdade seria I ao quadrado B, porque já tem um I aqui dentro, embutido nessa reta. Então não expressa o número imaginário aqui, tá bom? Então se eu tenho um número, por exemplo, 2 mais 3i, aqui no plano de Argand-Gauss isso ficaria 2 e 3. Pronto, simplesmente isso. É como se fossem coordenadas, né? No plano cartesiano, é como se a gente escrevesse 2 e 3, tá? Só pegar os coeficientes. Então, tranquilo, o plano de Argand-Gauss não é difícil. É literalmente só isso. Só tem uma coisinha que é muito cobrada em questões, que é um tal de argumento. O que seria esse danado de argumento? Bem, toda reta tem uma inclinação, né? Pode ser, seja ela até paralela a algum dos eixos, no caso tem que ser paralela ao eixo dos reais, tem uma inclinação. A inclinação é zero, mas tem. Então, se eu pegar esse exemplo aqui, do, desses dois pontos aqui da forma geral, A e B, o argumento seria eu pegar o ponto de encontro desses dois pontos aqui, dessa forma, achar o ponto de encontro, traçar uma reta, deixa eu
traçar uma reta daqui até aqui. Então, o argumento seria simplesmente esse ângulo. Então, eu vou escrever aqui a definição, que um argumento de um complexo, dois pontos. Argumento de um complexo, o que é? Ângulo de inclinação da reta. Pronto, simplesmente isso. Tudo bem. Além disso, tem algumas coisas também que são importantes, que são, por exemplo, os conjugados. O seguinte, se eu tenho o número z complexo, que é, por exemplo, 1/2 mais raiz de 3/2i. Vou fazer uma questão com isso. Vou fazer um exemplo. Então, vamos lá. Letra A. Calcule o argumento. Vamos calcular o argumento desse número z. E letra B, o conjugado. Eu não disse o que é conjugado ainda, então nós vamos descobrir. Então, vamos lá. Vamos escrever esse número z aqui no plano de Gauss. Primeira coisa é que o número, o coeficiente real é 1/2, então a gente coloca aqui 1/2 simplesmente. E o coeficiente imaginário é a raiz de 3/2. Pronto. Então aqui a gente tem esse ângulo θ. Se a gente perceber, esse tamanhozinho aqui vale raiz de 3/2 e esse tamanho aqui vale 1/2. Esse triângulo é retângulo. Então a gente pode aplicar um Pitágoras aqui e descobrir qual o valor dessa reta, que seria 1/4 mais, isso aqui é o quadrado, fica 3/4. Quando som vai ficar aqui 4 em cima e 4 embaixo, e raiz de 1 é igual a 1. Pois pronto. Então, o valor dessa reta aqui é 1. Se a gente for calcular o seno de θ, que é você simplesmente pegar esse oposto aqui e colocar sobre 1, vai dar raiz de 3/2. Então, o arco tangente, ou arco-seno, o arco-seno de raiz de 3/2 é 60 graus. Ou seja, o ângulo θ, cujo seno vale raiz de 3/2 é 60 graus. Então, o argumento desse número complexo z é 60 graus, simplesmente. Pronto. Isso é descobrir o argumento. Podemos usar essas relações de seno e cosseno, arco tangente ou arco seno, cosseno, enfim. Tem várias formas de descobrir. Agora vamos para o conjugado. O conjugado de um complexo, dois pontos. O que é um conjugado de um complexo? É trocar o sinal do coeficiente imaginário. Então, no nosso caso, como z é 1/2 mais raiz de 3/2i, o seu conjugado, que a gente expressa com a mesma letra, só que com um tracinho em cima, é 1/2 menos raiz de 3/2i. Pronto. Isso é o conjugado. Então, na nossa resposta aqui, o conjugado é exatamente 1/2 menos raiz de 3/2i. Pronto. Essa é a aula de complexos. Aqui tem praticamente a base, né? Tem a base. Dá para resolver já a maioria das questões. Com certeza já dá para resolver com isso. Não precisa de muita coisa. Então, eu trouxe exatamente uma questão aqui para a gente resolver e ver como é que vai funcionar. Claro que
Essa questão aqui é do ITA de 2001. Então, ela não vai ser simplesmente definições e aplicações diretas. Nós vamos precisar saber dos conteúdos para resolver mais usando outros conteúdos também. Por exemplo, aqui aparece seno e cosseno, que a gente não viu aparecendo seno e cosseno anteriormente. Então vamos ler a questão aqui. O número complexo z, que é esse número aqui, e os ângulos A, que se refere, está dentro do primeiro quadrante, né? Estritamente dentro do primeiro quadrante, não está sobre os eixos. O que eu acabei de dizer é que esse símbolozinho aqui, quando está virado para fora, significa que ele exclui esses valores das extremidades. Então esse A ele está dentro desse valor, está dentro desses números aqui. E não são eles não. Não pode contar com isso. Então me diz que esse número aqui Z tem argumento π sobre 4. Π sobre 4, que por sua vez é 45 graus. Show. Então, como que a gente vai aplicar isso? Vamos construir inicialmente o plano de arco de Gauss, porque sempre que fala em argumento, a gente já pode pensar direto no plano de arco de Gauss. Não que seja necessário fazer o plano de arco de Gauss toda vez, mas vou fazer para a gente ilustrar o problema da melhor forma. Então é o seguinte, esse ângulo aqui, esse argumento, tem 45 graus, então seria uma reta mais ou menos desse tipo assim. Bem aqui no meio, sendo uma bissetriz, né, dos quadrantes. E então, se a gente pegar desse ponto para cá e desse ponto para cá, o que encontraremos serão os coeficientes, né? Aqui sendo os eixos dos reais e aqui o eixo dos imaginários. Nos eixos dos reais a gente tem esse coeficiente aqui. Então aqui tem logo 1 menos cosseno de A sobre seno A cosseno A. Show. E aqui tem exatamente esse coeficiente. 1 menos 2, acho que vai ficar meio apertado. 1 menos 2 cosseno A mais 1 menos 2 cosseno A mais 2 seno A sobre seno de 2A. Pronto. Então, esse aqui é a interpretação da nossa questão no plano de Argand-Gauss. Temos aqui o ângulo A. Não, esse aqui não é o ângulo A, esse é o argumento. Esse aqui é o argumento que a gente já sabe que é 45 graus. Já temos essa noção. Então, se esse ângulo aqui vale 45 graus, significa que esses dois catetos desse triângulo são congruentes. O que significa dizer que esse número aqui é igual a esse. Então, vamos igualá-los, simplesmente. Então, o primeiro passo vai ser igualar esses dois coeficientes. Então, vai ter 1 menos cosseno de A sobre seno A cosseno A igual a 1 menos 2 cosseno A mais 2 seno A. Sobre o seno de 2A. Agora, daqui para frente, vai ser somente trigonometria, né? De que forma? Primeira coisa, o seno de 2A, nós podemos reescrevê-lo. O seno de 2A nada mais é do que 2 seno A cosseno A. Então, como essas duas coisas são iguais e, obviamente, são diferentes de zero,
que não pode dividir por zero, né? A gente pode cancelar isso aqui dos dois lados. Então temos que 1 menos cosseno de A igual a 1 menos 2 cosseno A mais 2 seno A sobre 2. Para agilizar o processo, eu vou já passar essa multiplicação aqui, mas só reescrevendo isso. Apagando esse 2 daqui e reescrevendo esse lado esquerdo. Vai ficar 2 menos 2 cosseno A. Show! Agora aqui ficou muito bom, porque apareceu 2 cosseno A dos dois lados, então eu posso simplesmente excluí-lo da nossa equação. E teremos por fim que 2 igual a 1 mais 2 seno de A. Passa o 2 para lá, o 1 para lá, vai ficar 1. E passa o 2 para lá, fica que seno de A igual a 1 meio. Então, o arco cujo seno vale 1 meio é igual a 30 graus. Ótimo. Então, o nosso A, como a questão pede em radianos, né? O nosso A, que é 30 graus, a gente multiplica por π sobre 180. Vai cancelar aqui, vai ficar 6. Então, o nosso A vale π sobre 6 radianos, que se encontra exatamente na letra A.